Eu sei que o Brasil está vivendo um período sombrio, de muita tristeza, mas ainda bem que nós temos o Nicolas Ferreira para nos dar algumas alegrias. E uma delas foi essa derrota gigantesca que o governo sofreu agora. A segunda grande derrota do governo, que quis comprar uma briga contra o Nicolas Ferreira, que com um celular e algumas palavras no estúdio emprestado por um amigo, calçando uma Havaianas branca, vai lá e derruba o governo. Primeiro foi a questão do Pix. O Nicolas gravou um vídeo, 300 e tantas milhões de visualizações, entre os vídeos mais assistidos no Instagram nas primeiras 24 horas. E o governo tenta rebater e saiu pior ainda. A opinião pública já estava consolidada. Lula queria usar o monitoramento do Pix para roubar ainda mais o dinheiro do trabalhador. Daí contratam Sidônio. Dá uma missão quase impossível para o Sidônio. O Sidônio gasta ali alguns bilhões de reais tentando melhorar a imagem do Lula. Quando começa a estabilizar a ascensão da rejeição, quando o Sidônio pensa assim, bom, pelo menos o povo parece que parou de odiar o governo mais. Vai o governo e se envolve num dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu, que é o escândalo do INSS. A magnitude dele se deve à perversidade. Você roubar velhinhos, pessoas analfabetas, semi-analfabetas, pessoas doentes, acamadas. E é esse tipo de roubo que estava destruindo o governo. Vai lá o Nicolas e solta mais um videozinho. Esse vídeo, 100 milhões de visualizações apenas no perfil do Nicolas. É impossível contabilizar a quantidade de visualizações que esse vídeo teve em outros perfis. No meu mesmo chegou a 1 milhão. Aí o governo decide ir pra briga. Aí vai a Gleisi Hoffmann, isso aqui foi perfeito, isso aqui, porque o PT se diz que é o governo dos pobres, né? Vai o PT e pede ajuda aos banqueiros. Gleisi pediu ajuda a banqueiros para frear impacto de Nicolas. Gleisi se reuniu com a Federação de Bancos e pediu ajuda na divulgação de dados concretos sobre consignados. A entidade diz que não houve pedido. Todo mundo sabe que a Gleisi foi lá e pediu para os banqueiros. Olha para quem que o PT está pedindo ajuda. Justamente o grupo que está mais ganhando dinheiro no governo deles. Pediu para os banqueiros, banqueiros, me ajudem aí, pelo amor de Deus, cara. O Nicolas acabou com o governo de novo. Aí vai, solta aí alguns videozinhos. Acho que o Lindbergh soltou um que ninguém assistiu. O Boulos deve ter soltado um que ninguém assistiu. A Erika Hilton não soltou nenhum, achei isso até interessante. Aliás, ela soltou, mas ninguém assistiu também. Porque ficou comprovado. É o Lula e o PT que está roubando os velhinhos. O irmão do Lula está envolvido. A situação explodiu durante o governo do Lula. O PT derrubou a medida provisória 871 do Bolsonaro para criar novas camadas de proteção. Aí agora, isso que é ótimo, saiu agora isso aqui, ó. Governo Lula decide não rebater vídeo de Nicolas sobre fraude no INSS. Por quê? Porque sabe que vai perder. Foi talvez uma das primeiras decisões bem pensadas desse governo. Cara, pra que vocês vão brigar com o caboclo, sendo que vocês sabem que só vão perder? De acordo com o jornal O Globo, medida busca evitar acusações de formação de um novo gabinete do ódio. A gente já sabe que o gabinete do ódio existe. Quem está à frente dele antes era o Paulo Pimenta, hoje é o Sidônio. Mas olha a matéria. A Secretaria de Comunicação da Presidência, o Sidônio, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, sob a direção de Sidônio Palmeira, decidiu não responder diretamente a vídeo de Nicolas Ferreira sobre as fraudes do INSS. De acordo com o jornal Globo, a decisão foi discutida em conversas reservadas, evitando acusações de formar um novo gabinete do ódio. Esse termo foi cunhado do governo Jair Bolsonaro para descrever a equipe de assessores presidenciais, incluindo Carlos Bolsonaro, acusados de atacar adversários políticos. Coitado do Sidônio, gente, assim... Ao invés de confrontar o vídeo diretamente, Secom está focado em informar os aposentados sobre a recuperação de valores desviados pelo INSS. E como que vai ser feita essa recuperação de valores? Primeiro, falaram que ia usar o dinheiro da União, ou seja, o nosso dinheiro, usar dinheiro de pagador de impostos para cobrir um roubo. E depois falaram que vão usar dinheiro dos Correios que já está em insolvência. Muitas cidades já estão em greve, não estão entregando correio. Um rombo de 2,6 bilhões agora nesse ano. E aí eles decidem que vão tirar dinheiro de uma estatal falindo para pagar o roubo. Então, o roubo, além de ter roubado os velhinhos, vai estar ajudando a falir completamente os Correios. Eu fico impressionado, cara. Assim, esse governo é o governo mais impressionante que eu já vi. E eles não vão atacar o Nicolas, porque se o Nicolas rebate, aí eles estão com medo. Gente, um governo com milhares de pessoas, não conseguem bater de frente com um deputado federal de 20 e poucos anos. Você vê, não é só a questão, obviamente, tem o mérito do Nicolas, mas é a questão da incompetência desse governo, né? Foram pegos com a mão na botija, estavam roubando os velhinhos, e hoje o Brasil sabe. A próxima pesquisa vai mostrar que uma rejeição do Lula aumentou, porque ele estava roubando velhinhos, aposentados. O irmão do Lula, que inclusive o Lula blindou, tá? O Lula não deixou que o sindicato do irmão dele fosse investigado. Está aí impedindo, a Gleisi Hoffmann, essa aqui mesmo, essa aqui que foi lá nos banqueiros pedir ajuda, ela está trabalhando para impedir uma comissão de investigação parlamentar para entender como que se deu esse roubo dos velhinhos. Já temos várias assinaturas, 200 assinaturas, e quem que está trabalhando para impedir? Quem que é a principal pessoa trabalhando para impedir isso daí? Tá ela aqui, ó, a nossa queridíssima Gleisi Hoffmann, que estava envolvida
Até teve o nome envolvido com o roubo de velhinhos e aposentados também lá em 2016, 2015. Só não foi presa porque o Renan Calheiros foi lá e interferiu em defesa dela no STF. Rapaz, que situação complicada, hein? Agora, se você quer melhorar o seu Instagram, alcançar